Fala galera do O2, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast do O2. E hoje recebendo alguém muito especial para nós, diretamente aqui do nosso acampamento de carnaval, aquela que abriu os caminhos do evangelho para as mulheres, foi a primeira bispa do Brasil, a nossa mãe, Bispa Sônia. Que privilégio ter você aqui conosco hoje, mãe. Eu amo vocês, muito bom para mim também estar aqui. Você sabe que o nosso coração não é corintiano, mas é da moçada. Ah, que bom. Mãe, a gente queria hoje conversar e trazer um pouquinho daquilo que é a sua história como mulher no Evangelho também, porque a gente enfrenta um momento da sociedade onde a mulher ela é colocada muitas vezes em lugares de ocupar posições grandes, de estar à frente de seu tempo. Mas a dificuldade que a gente vê que as meninas enfrentam é em manter-se conectada 100% àquilo que é a mulher cristã. Então, elas se confrontam nos seus princípios e valores. Como foi para a senhora, no seu processo, quando você se tornou a primeira bispa do Brasil, lidar com todas essas responsabilidades sem perder a sua essência? Olha, quando a gente põe Jesus, realmente Deus em primeiro lugar, as outras coisas elas vão ocupando os seus espaços naturalmente. Amém. O duro é quando o teu coração está dividido. Então, o teu grande objetivo não é agradar a Deus, sabe? Mas, de repente, também a fazer sucesso lícito, ótimo. Se desenvolver profissionalmente lícito, ótimo. A família é o filho, é passear, é comprar casa, é expandir, enfim. Coração dividido não prospera. Amém. Mas quando você entende o segredo do que é, não, vou pôr Deus em primeiro lugar, e daí eu vou encaixar as outras coisas. As coisas se organizam e realmente Deus nos capacita e dá estratégia para coordenar as demais coisas. Amém. E elas vão se encaixando de uma forma harmônica, de tal forma que não tem trauma. Elas vão se desenvolvendo conjuntamente, assim como um corpo, sabe, Lute? Sim. Você não vê, porque sei lá, o braço tem que crescer, Sim. a cabeça não pode crescer. Não, cresce tudo junto. Cresce tudo e vai crescendo. E às vezes o primeiro crescimento, o que você tem para dar esse crescimento é só leite. É verdade. Mas cresce tudo junto. Então, dá para crescer sim, tudo junto, quando a prioridade é Deus. Isso é algo que eu acho que é fundamental naquilo que diz respeito ao Evangelho, né, mãe? A gente ter Deus como prioridade. Uma das coisas que a gente ministra bastante às meninas é a respeito do conceito de submissão. Porque hoje elas são o que a gente chama para frentex. Então, elas acabam dentro das casas, dentro dos relacionamentos, assumindo papéis que, na verdade, não são errados, mas que deveria ali ter um equilíbrio entre aquilo que elas são e aquilo que é o sacerdócio do homem. E como a gente encontra esse equilíbrio quando a gente lida com um homem que às vezes não se posiciona como deveria, ou que nós temos uma mulher que é muito agitada, muito para frente, mas ela acaba apagando aquilo que é a essência daquele companheiro. Como lidar com essas situações? Olha, quando eu entendo que tudo que Deus me pede é para o meu bem, não é para o bem de Deus. Quando Deus falou assim, mulheres, sejam submissas, Sim. ela falou assim, porque o seu marido de repente é mais lento, digamos assim, ele tem um ritmo diferente, ou não aconteceu dentro dele aquilo que já aconteceu dentro de você. Isso não quer dizer que você vai perder sua hora, vai perder. Mas eu, como uma ajudadora, eu vou ajudá-lo a chegar nesse ponto. Deus não é Deus de confusão, ele não vai me pôr debaixo de um negócio pior, Sim. menor. Então, se eu, Senhor, olha, estou aqui, estou pagando um preço, mas estou edificando a minha casa. Eu tô investindo naquilo que o Senhor falou. E às vezes recuar não é perder, é só ganhar força para ir mais longe. É efeito flecha. Então,
busque nessas situações que é complicado você falar: "Amém, ok". Estava pronta, preparada, tudo arrumado, mas você, seu devagar, me puxou para trás. Que legal, né? E a gente é meio complicado para lidar com essas coisas, né? Mas se você fizer disso uma oferta, então eu vou fazer disso uma oferta porque está me custando. Está me custando esganar ele. Tá me custando brigar um monte, descascar, falar um monte para ele, ofendê-lo na sua masculinidade, ofendê-lo na sua essência de homem, inclusive. Tá me custando tudo isso, porque tá aqui na minha língua, né, para eu falar, mas eu quero fazer disso uma oferta Amém. que está me custando. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai me dar um rei, Glória a Deus. que nem o Senhor pegou de Abigail e o louco morreu para dar espaço para o rei, em nome de Jesus. O devagar vai morrer para dar um espaço para o rei. Deus é por nós. Beside, ao lado disso, você pode desenvolver algumas coisas que não firam o andamento do seu marido, certo? Certo. Então você pode ter uma célula online, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Você pode ter coisas, de repente, que não firam, que não afrontem de cara o andamento e o processo de Deus da vida do seu marido, mas que o inspirem. Muito legal. Amém? Sim. E você pode puxá-lo para essas coisas e fazê-lo, levá-lo a ter essa experiência que você está tendo. Olha, né, amor? Olha, hoje aqui. Ai, conta aquela experiência que você teve. Olha, hoje, meninas, que vai orar, né? Fulano de tal. Sim. E a gente vai. Você pode ser esse catalisador, entendeu? Sim. Essa pessoa que inspire, que mostre com o seu testemunho aquilo que você já descobriu, que já aconteceu dentro de você e que ainda não aflorou na vida dele. Sim. Muito legal. Então, no meu caso não foi assim, né? Eu tive que correr atrás, porque senão eu ficava bem para trás mesmo, certo? Mas eu entendo que hoje em dia, nós, por mais que falem que é uma sociedade machista, a gente vê um reinado matriarcal, Sim. onde os homens são muito achatados nas suas casas e não são incentivados a sair para a guerra. Mas quem sai para a guerra é a mulher, Mulher. Exatamente. sabe? Exatamente. E então, às vezes, eles não sabem realmente porque eles foram achatados ou eles foram criados debaixo de uma dor de uma mulher que foi abandonada, que precisou assumir, sabe? Que precisou levar à frente. E ela não soube como dar formação para esse homem de um sacerdote. Sim. Então, a gente também, como esposa, como companheira, acaba fazendo parte dessa formação de Deus para a vida dele. E uma mulher, quem achou uma boa mulher, achou uma herança de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Amém. Então, nós podemos sim fazer aflorar o ministério do nosso marido. A gente pode ser aquela pessoa que vai despertar o amor dele, o interesse dele pelo ministério. Isso é muito interessante porque comigo e com o pastor Tota aconteceu bastante isso, assim, no começo do nosso casamento, ele já era aspirante há 5 anos, e aí eu vim para Renascer, a gente se conheceu, casou, e em 3 anos nós nos tornamos pastores, porque houve esse encontro, né, e eu, assim, não tinha um conhecimento profundo dos meus comportamentos, o tanto que eles influenciavam ele, mas foi exatamente esse ritmo que a senhora falou. Através dos meus testemunhos, ele foi se sentindo parte daquilo que era e ele começou a desejar aquilo que eu vivia. Então ele falava, nossa, esse ímpeto que você tem de querer cuidar das meninas que não tem quem cuide, essas coisas me despertou
para alguns posicionamentos. E hoje eu vejo ele aí à frente dos meninos de uma maneira como uma referência, até um projeto que eles lançaram agora, o 300, Sim. que eles gritam a no meio dos cultos, porque é restauração de sacerdócio. E a gente entende que falta também essa referência exatamente pelo que a senhora falou. Às vezes foi criado de uma maneira que viu a mulher passando por situações e ele não soube ocupar esse espaço ou não foi incentivado. Então a gente Foi enxerga abafado. Ou então vem mesmo de um outro contexto, né? O apóstolo sempre lhe dá Sim, um testemunho sim, que a minha comunhão com Deus fazia ele desejar sentir o que eu estava sentindo, exato. né? A minha comunhão com Deus, a minha meditação na palavra de Deus, eu sempre andei com a Bíblia, né? A gente ia namorar com a Bíblia junto. Então, assim, fez com que ele desejasse ter também alguma coisa para ele, porque ele viu o quanto que eu era feliz, o quanto que me realizava, o quanto que aquilo preenchia. Então, acho que Esse- você pode sim ser essa pessoa que leve, que desperte o dom. Não. Amém? Amém. Tem uma outra situação, mãe, assim, hoje a gente, né, namora, e quando a gente namora com propósito. Sim. Dentro da igreja a gente não namora pra trocar de namorado de tempos em tempos Em até tese, em tese, é. Pelo menos assim que aprendemos. deveria ser. Mas muitos de nós acabam casando com uma idade nova, né? E como que foi pra você, quando você se casou com o apóstolo, teve os seus filhos, lidar com essa mudança? Você se sentiu, de repente, perdendo uma fase da sua vida, abrindo mão de sonhos? Como que foi para você Outros como mulher? contextos. Isso. Outros contextos. Quando eu namorava com o apóstolo, tudo, quem casava depois dos 20 anos era encalhada. Entendi. Entendeu? Se até os 20 anos, 21, 22, você não casasse, você era encalhada. Sim. Meu Deus, será que essa menina vai casar? A máxima, idade máxima de casar era 25. E assim, casou tarde, né? Num negócio assim, nossa, ninguém olhou, ela desesperou, casou, né? Era uma coisa meio complicada. Hoje em dia, é, gente, 19 anos é uma criança, é muito infantil. Não tem a maturidade para assumir uma família. Mesmo a gente vindo de um outro contexto, que a minha avó casou com 16 anos. Então a gente não achava que tinha perdido fase nenhuma. Porque o ciclo da vida era esse, né? Minha avó casou com 16 anos, nossa, casou na idade certa. A minha mãe já era encalhada na família, casou acho que com 27, sei lá, me teve com 28, uma coisa assim. Por aí, já tá, nossa, tava o desespero na família que ela não ia casar. Então, outra realidade, outro contexto social. Hoje em dia, é, é muita imaturidade. Casar com 19, com 20 anos, são raros os jovens que são preparados para assumir uma família, né? Sim. Então, assim, meu Deus, o cara não consegue nem arrumar o quarto dele. Como é que ele vai dar conta da casa? Das contas da casa. Sim. Se nem o quarto a pessoa consegue gerenciar, né? É aquela loucura, prato debaixo Nossa, meu Deus, nem vou falar meia, com prato, com... meu Jesus, um Deus nos acusa aonde que você entrou. O quarto da menina é mais ou menos, médio, mais ou menos. Não sabe fazer um arroz. Sabe? Não sabe pregar um botão. Como assim? Quem é que vai lavar essa roupa? Quem vai cozinhar? Então, como é que vai ser, né? Precisa se reorganizar. Hoje em dia, eu acho que a pessoa realmente ela precisa, primeiro, entender, cumprir o seu ciclo de escola, de formação, de estudo, tá? De ter um emprego, de se manter, de saber quanto que custa uma conta de luz, uma conta de água, né? O cara que vai casar, sua mulher faz unha, meu filho. Entendeu? Ela vai no cabeleireiro, Sim. por exemplo, entendeu? E assim,
Se ela comprou um chinelo branco, ela não tem sandália branca ainda, ela tem chinelo. É diferente. É diferente. Daí ela vai comprar uma sandalinha baixa, branca, que não é essa que ela vai sair, isso, daquela sandalinha baixinha. Aí ela vai comprar uma mais altinha, que é diferente do sapato fechado. E é muito diferente do tênis. Entendeu? Assim, mas é tudo branco. Eu não vou nem falar, não vou chegar no preto, né? Porque no preto também tem uma botinha também, né? Tem. Tem, assim, porque já é de inverno, né? Você não vai querer que ela, né, vá para a praia de bota, né? Então, assim, é complicado essa parte. E você precisa entender que essas coisas têm um custo, que você precisa se preparar. Casou. A primeira coisa que você precisa fazer no seu casamento é, assim, equilibrar o vocabulário. Porque, embora os dois falem português, eles não estão falando a mesma coisa. Sim. Às vezes você acha que você está elogiando a pessoa e ela está achando que você está zoando com ela. Que ela. Então, você precisa, assim, vamos formar um dicionário nosso. Isso quer dizer eu te amo. Sim. Isso quer dizer. Outro dia eu estava vendo 2 irmãos conversando. Uhum. Eu te odeio, eu nunca te amei. Falei, mas o que é isso? Não, a gente fala que se ama assim. Meu Deus. Falei, que legal, vai casar, vai falar isso para a esposa. Eu te odeio, nunca te amei, você é um horror, ou só rolha de poço, baleia fora d'água. Eu falei, credo, o que está acontecendo? São os elogios carinhosos que esses 2 irmãos têm dentro da sua casa. Agora imagina esses elogios carinhosos dela para o marido e dele para a esposa. Sim. Uma hecatombe assim, é uma bomba atômica daquela que explodiu. Meu Deus, é assim, né? Então, precisa haver essa afinação, essa reorganização. Reaprender a viver sem a mamãe e sem o papai é complicado. Porque às vezes não é só você sair da casa deles, é eles saindo da tua. Verdade. É verdade. É outra. Então, não deve casar tão cedo, para não acontecer das tuas escolhas imaturas te cobrarem num tempo de maior maturidade. O que eu fiz com a minha vida, eu nunca escolheria essa pessoa para passar a vida inteira comigo. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. É a escolha de uma criança que achou outra criança bonita, mas que não tem afinidade nenhuma. É o se conhecer, né? Precisa se conhecer. Olha, eu acho assim, namoro, veja se você teria essa pessoa como seu amigo. Noivado, cria uma conta conjunta e vê como é que vai ficar. Entendeu? Sim. Quem vai gastar no Quem quê? vai gastar no quê? E se dá tudo bem, já vai ajudar um pouco mais na tua vida. E no casamento, abra espaço para nascer uma terceira pessoa, a aliança. Sim. Sim. Isso é fundamental, né? Eu casei com 29 anos e hoje eu falo para as meninas, não Hoje está nova. tô nova. Hoje está nova. Hoje quem casa com 29 anos fala, nossa, você desperdiçou sua vida. Não, quero casar com 35. E digo para você, mãe, que isso que você falou só testifica, porque eu e o Tota deixamos de viver muitos conflitos exatamente por termos uma maturidade. Então, muito mais do que... Não, agora eu quero casar. Exatamente. Eu quero ter uma casa. Eu quero... Não é assim, eu quero ficar com você, entendeu? Não pode ser esse primeiro sentimento. Sim. Assim, não, eu quero ter uma casa para eu organizar, para eu ter do meu jeito, sabe? Eu hoje olho para ele olha para mim, a gente falou que a nossa conversa eu sei que você é quem Deus preparou para mim, porque eu me vejo sentado num sofá, bem velhinho, conversando com você. Conversando com você.
Isso é o que eu enxergo. Não, olha, o teu amigo, você precisa casar com quem é seu amigo. Porque amigo cabe em todo lugar, gente. É, Na hora que você erra, o amigo tá lá. Com a paciência cheia, porque você errou de novo, pisou de novo, mas ele sabe que você é assim, e ele gosta de você é assim, verdade. né? E ele é seu amigo. A gente tem um monte de amigo que é pisão. É verdade. E a gente lida tão bem com eles, né? E a gente lida bem com eles. Então, você precisa ser amigo e entender que aqui é um limite da pessoa. Sim. Não digo escorregada moral, mas estou falando onde é limite. E que isso não atrapalhe a amizade. Amém. Amém? Esse é um conselho precioso mesmo Porque casar com semideus é uma horrível. semideusa, você vai quebrar sua cara. É verdade. Rapidinho. Mudando um pouquinho para a pauta mais de assuntos um pouquinho mais polêmicos, mãe. A gente hoje vê muitas meninas levantando bandeiras feministas, né? Falando a respeito do feminismo e muitas pautas do feminismo ferem alguns princípios e valores cristãos. Como a gente ensina essas meninas a ocuparem os seus espaços, a lutarem por seus direitos, mas não ferir os princípios e os valores cristãos? Via de regra, feministas têm o seu feminino machucado. Amém. Elas não conseguiram, ou elas têm medo de ser femininas, porque tiveram exemplos, foram cercadas de mulheres femininas muito machucadas, numa feminilidade que não souberam viver, ou que não conseguiram viver. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ter muito amor, Amém. porque quem é machucado, machuca. E quem foi machucado por quem era machucado, acha que isso é o certo. É bem radical, é bem cruel, não aceita, sabe, uma posição mais conciliadora. Você pode ver que quem assume essa bandeira feminista não é nada conciliadora, É verdade. né? Então, já mostra e fala uma falta de paz. Se alguma feminista estiver me ouvindo agora, vai querer me matar. Porque assim, eles não consideram que o outro, a opinião do outro, de repente pode ser verdade. Amém. Então, o radicalismo sempre é uma coisa muito ruim. Acho que a gente pode levar aquela menina que está nesse radicalismo, pelo menos a se questionar por que eu sou tão radical. Sim. Com uma coisa que eu nunca nem me abri para conhecer e para experimentar. É verdade. Eu não posso ser radical com algo que eu não conheço, Sim. ou que eu não veja que realmente é muito ruim. Pode ter sido muito ruim na tua família, mas não quer dizer que seja ruim. Linkado a esse assunto, e para a gente rumar para o final aqui da nossa conversa, mãe, as mulheres hoje elas enfrentam muitos desafios, principalmente na questão da pressão estética. Em estar sempre muito bem ajustada, alinhada, para ter uma luta por um reconhecimento profissional. E como a fé pode ser um alicerce para que ela enfrente tudo isso. Filha, é o seguinte, a roda já inventaram. Amém. Entendeu? Já inventaram. Você vai ser avaliada assim pela tua aparência. Quem vê o coração é Deus. O homem vê a casca. Então, você vai precisar se cuidar, querida. Tá? Vai precisar se cuidar. Você vai precisar cuidar, assim, do teu corpo. A cobrança é alta? É alta, filhinha. Tá? Isso é o que nós temos para hoje. Faça disso uma limonada, amém? Faça disso uma torta de limão. Falar que a aparência não conta? Mentira! Mentira! Tá bom? Conta sim, e conta muito. É isso que nós temos para hoje. Quem olha, coração é Deus, querida. Homem olha por fora. Amém. Então, se você já está fora dos padrões antes de casar, ele já imagina, meu Deus, o que será quando casar? Resultado, não vai rolar.
Amém. Não vai rolar, porque homem é visual. Se você está fora do padrão para se apresentar dentro de uma empresa, você é a imagem da empresa. Você entendeu? A imagem da grifa, caixa alta, imagem da empresa. Sim, não tem como. Então não tem muito como. Há certas convenções sociais que não adianta você se revoltar. Mas você pode, dentro de um equilíbrio, fazer o seu melhor como serva de Deus. Amém. Quem vai querer ser como uma pessoa que não tem vitória nessa área? Sim. Porque isso é uma guerra. Amém. Porque isso é uma briga. Amém. Porque isso implica indisciplina. Abrir mão de muitos prazeres, de muito conforto. Quem vai querer ser igual a uma pessoa que não tem vitória nessa área? As pessoas estão buscando pessoas vitoriosas. Amém. É Amém? isso. Para encerrar, mãe, qual conselho você deixa, então, para as meninas que estão nos ouvindo, que Deus marcou você durante a sua jornada, para que elas possam permanecer firmes aos princípios e aos valores que elas estão inseridas? Ai, vocês são muito abençoadas de ser mulheres. É muito bom ser mulher. Muito bom. É muito bom pôr brinco, passar perfume. É muito bom. É muito bom ser mulher. Busque uma cura com o seu feminino se você não consegue isso. Amém. Porque Deus não vai errar. Se Ele te fez mulher, Ele tem um propósito inclusive nisso. Sabe? Então busque uma cura, busque uma reconciliação com você mesma. Entendeu? Em nome de Jesus. Se reconciliar com a essência. O que será que Deus escreveu para mim quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe e Ele me deu características únicas? O que Ele tinha para mim? Busque uma reconciliação com Deus. Lembre-se sempre que Deus é aquele que salva. Deus é aquele que livra. Deus é aquele que não poupou nem um único filho. O que está dando errado está precisando de Deus. Amém? Amém. Então sempre pensa nisso. Porque Deus permitiu é um segundo passo. Que daí Ele vai te explicar que perdas muitas vezes nos levam para ganhos maiores. Porque há coisas que não dá para levar de um ciclo para o outro. Reconciliada com você, reconciliada com Deus, cheia do Espírito Santo, não vai ter limite. Glória a Deus. Não vai ter limite. Meus amigos, esse foi o podcast com a nossa Bispa Sônia. Dá vontade de ficar horas e horas conversando e ouvindo os conselhos dela. Se você ainda não a segue, o @Bispa Sônia te espera lá no Instagram e o @2Renascer também. Seja muito bem-vindo ao nosso canal sempre e até o próximo episódio. Deus te abençoe.